Oi, gente. Muita polêmica se deu nos últimos dias sobre se Lula é inocente, se Lula foi inocentado. E eu vou explicar essa questão nesse vídeo de hoje. Se você conhece pessoas confusas com essa questão, eu sugiro que você compartilhe esse vídeo para elas, para ver se elas entendem. E mesmo sem ser da área jurídica, não é muito difícil entender isso, até porque tem a ver com a dimensão histórica, e eu sou historiador. Pensando sobre essa questão, eu fui lembrado daquele livro, daquela peça, né, do William Shakespeare, Muito Barulho por Nada, que me parece ser o caso dessa discussão. Muito barulho por nada. Se você não viu, não conhece a peça, não viu o filme, fica aqui a recomendação. Mas enfim, por que é muito barulho por nada? Porque os processos em que Lula tinha sido condenado foram anulados. Uma vez os processos sendo anulados, ele recupera aquilo que todos nós que não fomos condenados pela justiça temos. O que é que todos nós temos, segundo a nossa legislação? Nós temos a presunção da inocência. Nós somos inocentes até que se prove o contrário. Então, se nós temos a presunção da inocência, não existindo processo ativo sobre Lula, ele, assim como qualquer cidadão, é inocente aos olhos da justiça. Sobre isso não resta a menor dúvida. Mas ainda assim, do ponto de vista rigoroso, se nós formos puristas, é errado dizer que ele foi inocentado. Por quê? Porque inocentada é aquela pessoa cujo processo teve um julgamento de um juiz, conjunto de juízes ou júri popular, que avaliou o mérito da questão, ou seja, que avaliou o conteúdo da acusação e considerou essa acusação improcedente, insuficiente, por ausência de provas, porque tem outro culpado, o motivo não importa, mas a pessoa inocentada é aquela que teve o mérito da sua questão analisada e considerada ruim, considerada fraca a avaliação e a tentativa de colocar isso contra ela. Pois bem, então Lula não tem isso. Mas se você parar para pensar, uma vez o processo tendo sido anulado, ele poderia ter sido reiniciado se algum procurador considerasse as provas boas, se considerasse as evidências fortes de corrupção ou de lavagem de dinheiro, ou qualquer coisa que fosse acusação sobre Lula. Se achasse que as evidências eram fortes, o processo poderia ser reiniciado. Mas, no entanto, o processo, até esse momento, presente momento, não foi reiniciado. Por que ele não foi reiniciado? Parece sugerir que as provas consideradas por outros procuradores que olharam isso não são muito boas. Porque se elas fossem boas, alguém iria tentar recolocar esse processo na vara correta. Mas isso não foi feito. Agora vamos falar sobre o ônus da prova. De onde vem isso? Por que inocente até que se prove o contrário? Bem, no passado da humanidade, especialmente na tradição dos países de influência cristã, nós tínhamos, no passado, especialmente a influência da Inquisição, não é? A ideia de culpado até que se prove o contrário. Era a perspectiva pré-iluminista, antes do iluminismo, antes da Era da Razão. E qual era essa perspectiva antes da Era da Razão? Você que teria que provar a sua inocência. Muito ligado à ideia de pecado original, de que o ser humano era um pecador e que ele é que tinha que provar que era do bem. Mas aí, quando chegou a Era do Iluminismo, a Era da Razão, começou a se observar que não era razoável considerar que todo mundo era culpado até que se provasse inocente. Até porque muitas pessoas inocentes, muitas vezes, não tinham como provar a própria inocência. Por exemplo, se alguém fosse acusado de um crime e na hora do crime ela estivesse na casa dela, não falou com ninguém, não saiu de casa e não tem nenhuma testemunha. Ela pode ser inocente. Vamos supor que ela, nesse caso, seja inocente. Mas ela não teria como provar a própria inocência. Aí a influência do iluminismo, da Era da Razão, e a influência de uma perspectiva científica, que aquele que afirma, e isso tem a ver com a ciência, tem a ver com o meu métier, porque eu fiz mestrado, doutorado, né? Então é por isso que eu conheço um pouco disso. Aquele que afirma é que tem que provar a sua afirmação. Essa é uma perspectiva fundamentalmente científica. E aí essa perspectiva filosófica, de ciência, de razão, de forma de pensamento, ela passou a influenciar as legislações. E aí se passou a dizer
que não é a pessoa acusada que tem que provar a inocência. É o acusador, porque o acusador faz uma afirmação, é ele que tem que provar a culpa dessa pessoa. E aí a modificação aconteceu do ponto de vista constitucional. E aí, constituições em praticamente todos os países democráticos, todos os países republicanos, todos os países influenciados pelo iluminismo, tem em suas constituições a perspectiva que você é inocente até que você prove o contrário. E essa perspectiva, portanto, responde a uma ideia que preserva o indivíduo diante das instituições e coloca o ônus da prova, a obrigação de provar, naquele que é o acusador, muitas vezes em caso de crimes, o Estado. Quando essa instituição acusa, são eles que têm que provar. E o mesmo é quando você acusa alguém de calúnia. Você tem que provar que essa pessoa te caluniou. E todo tipo de acusação funciona assim. Quem acusa é que tem que provar. E na ciência, quem afirma é que tem que evidenciar, é que tem que demonstrar através de evidências, né, que aquilo que ela está afirmando tem substância, tem coerência, tem força, tem condições de ser sustentável e tem condições de persuadir outros de que aquelas afirmações estão corretas. Isso é muito importante para entender, mas no caso da polêmica envolvendo Lula, acaba sendo uma polêmica sobre nada. Porque é claro que as pessoas, quando dizem que ele foi inocentado, demonstram um certo desconhecimento do linguajar jurídico, não é? Estão errando do ponto de vista jurídico, mas estão acertando no ponto de vista do conteúdo. Porque o que elas estão querendo dizer é que Lula se encontra nesse momento inocente perante a justiça. E isso, do ponto de vista do conteúdo, está correto. Elas estão empregando a palavra equivocada para dizer, para expressar um sentimento que é correto. Enfim, então, se você for falar sobre a situação de Lula hoje, prefira dizer que ele é inocente. Prefira dizer que ele está inocente, como todos nós que não estamos condenados estamos. Todos nós, assim como Lula, possuímos a presunção da inocência, não é? É uma forma mais correta, mais precisa de expressar isso. E evita que as pessoas se apeguem nessa filigrana, nesse purismo, para, no fundo, insinuar, caso da Bia Kicis, que usa essa filigrana para insinuar algum tipo de culpa, algum tipo de condenação, que não existe nem mesmo, nesse momento, acusação. Vale a pena dizer que é possível que algum promotor, mesmo sabendo que as provas são ruins, mesmo sabendo que não tem chance de condenação, como os processos de Lula foram anulados e eles podem ser retomados a qualquer momento, até eles caducarem, né, até eles prescreverem, pode ser que algum procurador resolva, em cima da hora da eleição, reiniciar o processo, mesmo sabendo que o juiz vai descartar por falta de provas. Basta que seja um procurador bolsonarista que queira fazer isso para constranger Lula e tentar prejudicar Lula no momento da eleição. E eu estou antecipando essa possibilidade para vocês estarem atentos aos movimentos que acontecem na política nesse ano. Porque essa é uma possibilidade que não pode ser afastada, mesmo que o procurador saiba que o processo, uma vez ele sendo examinado, será descartado por provas muito ruins. E eu olhei o processo do triplex e o processo do sítio de Atibaia e achei as evidências ali apresentadas fraquíssimas. Mas aí eu prefiro não me alongar, porque esse tipo de exame processual é uma coisa muito mais para advogado e não tanto para um historiador. Enfim, gente, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. E divulgue nosso conteúdo e divulgue nossos cursos, que é uma coisa muito importante para a gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.